Oi pessoal, eu sou a Isa e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta do nosso seguidor aqui do YouTube, que é: Engenharia Química EAD vale a pena? E fica comigo até o final que eu vou contar da minha experiência no EAD nessa pandemia. Então, vamos lá! E aí, você já é inscrito? Se não, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas novidades. E lembre de deixar aquele like para o YouTube compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Como vocês sabem, eu gosto de tópicos e eu vou dividir este vídeo em 3. O primeiro deles falando um pouco sobre o curso, o segundo de fatores internos e externos que pode estar influenciando na sua escolha e por último, da minha experiência. Falando um pouquinho sobre o curso, Engenharia Química EAD, ela vai ser uma engenharia semipresencial ou um ensino híbrido, digamos assim, em que você vai estudar as matérias teóricas em casa, na plataforma da faculdade, e vai ter a prática e fazer também as provas, normalmente você faz na faculdade. E isso é bem importante porque a prática, você está ali no laboratório, é o que vai estar te desenvolvendo como profissional. Outra coisa na sua escolha, quando você estiver pesquisando na faculdade, é ver se ela é reconhecida pelo MEC, se tem bons materiais, bons professores. Isso pode estar fazendo a diferença. E pensar, que a experiência vai ser diferente. A experiência do EAD para a sala de aula é uma experiência diferente. Quando eu estava pensando sobre isso, eu pensei principalmente no network, porque na internet a gente acaba tendo uma gama maior, consegue falar com mais pessoas ao mesmo tempo, mas para mim nada substitui o contato ali olho no olho, a experiência que você está conversando com seu colega. É algo bem legal. Falando um pouco dos fatores internos, na sua escolha é importante você saber o jeito que você estuda, o jeito melhor para você. Por exemplo, eu tenho 2 amigos, ele falou, poxa, eu consigo estudar AD, pra mim é melhor, eu tenho outras prioridades, e outro falou assim, não, pra mim não dá, eu preciso ter essa obrigação. Porque o ensino EAD, ele te deixa mais autônomo. Então você tem que ter uma disciplina maior para estar ali naquele horário estudando, diferente do ensino presencial, que você já tem que estar ali, porque senão você perde a aula. Tô aqui com minha pessoa que eu vou ter vários tópicos. Falando um pouquinho sobre os fatores externos agora. Às vezes o seu trabalho, então a faculdade é muito longe e acaba que o ensino EAD é uma opção de você, uma oportunidade, na verdade, de você estar entrando no ensino superior. Às vezes você mora em outra cidade e se mudar vai ser muito custoso. Então, assim, pode ser um dos pontos que podem influenciar na sua escolha. E 2 coisas que eu não vi muita gente falando, mas que eu acredito que é importante, é a questão do equipamento e a questão do seu local de estudo. Na questão do equipamento, você tem um computador ou um notebook que você consegue ver suas aulas. Assim, não precisa ser um computador gamer, tá, gente? Nem um notebook gamer. Mas um equipamento que você consiga ver suas aulas, você consiga entrar na plataforma. E outra coisa também é o local de estudo. Você tem um local de estudo adequado? Claro que às vezes a gente não tem algo perfeito, a gente tem o que tem, mas assim, sua casa é muito barulhento, então tem algum problema, é importante você estar pensando nisso. Se você tem aquele lugar, seu quarto mesmo, que você pode sentar, estudar, fazer anotação. Agora, vou falar um pouco da minha experiência no EAD e fica comigo até o final que eu quero compartilhar com vocês um desafio que eu acabei desenvolvendo. E assim, tô começando a superar, mas quero ver quando vai ser, quando voltar. Primeiro de tudo, é que o meu curso é presencial. Então, veio a pandemia, a gente teve que se adequar. Acredito que isso é a realidade de alguns de vocês também que fazem curso presencial. E a preparação dos professores foram muito importantes. Mas claro, assim, alguns se adequaram melhor, outros tiveram mais dificuldade. Os professores, eles foram se adequando à situação. E uma coisa que eu fui percebendo é que, assim, algumas aulas, elas acabavam funcionando para mim melhor AD. Poxa, essa aula aqui eu consigo aprender AD tranquilo. Será que quando for no presencial não poderia voltar ou algo assim? Algumas aulas eu conseguia aprender tranquilo. Outra coisa também que eu achei interessante é porque tínhamos as aulas síncronas, que seria, digamos assim, uma aula online com o professor presente, e as aulas assíncronas, em que o professor passava uma atividade e a gente teria que desenvolver. Isso para mim foi importante porque a gente tinha um compromisso de estar ali. Então, diferente de um ensino EAD, que a gente acaba fazendo nossos próprios horários, nesse ensino, apesar de ser remoto, a gente tinha que estar ali na aula com o professor. E compartilhar com vocês algo também que acredito que deve ter pegado a maioria de vocês, se não todos, digamos assim, que é a questão da dificuldade de concentração. A primeira questão de casa, minha casa não é muito movimentada, mas alguns de vocês podem ter a casa muito movimentada. Mas apesar disso, às vezes eu tava estudando alguma apresentação e minha mãe vinha, ou meu pai vinha falar comigo e eu, não, peraí, tem uma apresentação, tipo, algo do tipo, sabe, tipo, sai. Então, assim, tinha algumas situações assim. E também a questão da própria aula, às vezes eu não conseguia me concentrar. Ou então, questão do tédio, às vezes até na aula presencial, a gente tem um tédio, olhar pro lado, dar aquela olhada,
no celular, às vezes tava no celular, então eu pegava e me controlava, não, peraí, tô na aula, tenho que me concentrar. E agora o desafio, né, que me fez pensar muito, que é a questão de ouvir aula acelerado. Me diga se algum de vocês já não ouviu. Alguns professores deixavam as aulas gravadas e isso era muito bom, principalmente quando eu perdi a aula por algum motivo, ou então queria rever. E aí tinha alguns professores que eu ficava, poxa, eu prefiro essa aula acelerada. Ah, não quero. Não... Às vezes eu pensava assim, poxa, eu não quero ver aula normal, eu quero ver acelerado. E aí eu conversando com uma amiga minha, ela me fez perceber o quanto isso pode ser prejudicial, desculpa, e quando pode me deixar ansiosa, porque eu ficava realmente, me dá agonia o professor ali, sabe, falando. Isso não é realidade, a gente precisa ouvir a explicação do professor e tal. E isso me fez perceber também, às vezes, nas conversas. Quem aqui não acelera áudio do WhatsApp, né? Eu tava conversando uma vez com um amigo no Instagram, e o áudio dele não dava pra acelerar no Instagram, e eu fiquei assim, ai meu Deus, que agonia. E eu percebi, poxa, eu preciso ter cuidado com isso, pra isso não me gerar ansiedade também quando a gente voltar. Como é que vai ser, sabe? Então, assim, é um desafio que eu tô melhorando e, não, ó, ver normal, ver um pouco mais lento, não assistir tudo em 2x, sabe? Mas voltando, né? Uma coisa importante que eu quero deixar claro pra vocês é que vocês que fazem a faculdade, independente se é AD, se é pública, se é privada, é vocês que fazem a faculdade. E como a gente fala aqui no Que Aprende na Engenharia, né? Nossos 3 pilares, que é o autoconhecimento, as experiências e o network. E como conseguir isso, se desenvolver isso no Explorer, sim, a nossa mentoria. Se você ainda não conhece, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Você vai estar desenvolvendo essas habilidades e se desenvolvendo ainda mais, independente da faculdade que você esteja fazendo. Comenta aqui embaixo, eu quero saber se vocês gostaram desses tópicos, discordou, concordou com alguma coisa e também se vocês também tiveram dificuldade nesse ensino remoto ou até no ensino EAD mesmo, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!